Alô, Instagramianas! Que legal! Que delícia estar aqui hoje com esse evento de lançamento. Delícia de evento de lançamento. Opa! Da caverna, exatamente. Lançamento da caverna, gente. Hoje a gente começa fazendo a nossa peregrinação por esse evento que tem 9 dias de duração. Esse evento maravilhoso, Maravigold. Oi, Elaine. Boa noite, Carmen. Bem-vindas, queridas. E hoje a gente começa a fazer aqui o nosso trabalho, reconhecer o nosso terreno nesse evento maravilhoso da caverna, para a gente poder explorar um pouco mais o nosso sistema de crenças, a nossa consciência, botar um fundinho musical. Amy! Oi, Marcília! Boa noite, querida! Gente, eu adoro a Ana Vitória. Deixa eu ver se tá muito alto. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dizem aí pra mim, coloca aí, vê se tá muito alto. Como é que vocês estão? Gente, eu tô também ao vivo no Facebook, tá? Espero que a internet permita. E aí a gente consegue fazer um evento com transmissão também para o Facebook, ok? Tô vendo gente nova aqui que eu não conheço, acho que está vindo pela primeira vez. Eliane, acho que já participou sim de algum evento meu. A Mi já é de casa. Que delícia! Carmen, boa noite, querida. Oi, Rigoni. Que delícia! Muito bom. Quero saber se vocês estão prontas, hein, para entrar na caverna. Participar desse evento que vai ajudar muito a gente a ampliar a nossa percepção, a gente se reconhecer, a nossa potência. Quem tá pronta para entrar aí? Oi, Mai! Que delícia! Oi, Elvira! Boa noite, bem-vinda! Bem-vinda, Adri! Oi, Dani! Que delícia! Gente, eu gosto muito dessa música. Firme e forte, é isso aí, né? Muito bom! Oi, Adri! Oi, Elvira! Que linda! Oh, Cleusi! Que linda você aqui! Sentindo falta, hein? Boa noite, Dani, queridona! Coisa boa! Oi, Regina! Muito bom, gente! Reca! Olá, querida! Mulheres, vamos aproveitar a oportunidade e convidar outras mulheres usando essa flechinha aqui. Mulheres que possam estar aqui no dia de hoje, dia desse lançamento, nessa energia gostosa com a gente, potente, que possam se beneficiar desses 9 dias. Estaremos juntas, explorando a nossa matriz de consciência, buscando a nossa evolução, nosso empoderamento verdadeiro, nosso autoconhecimento. Tá travado? Damiana tá dizendo que tá travado. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Não sei se é ela ou se sou eu. Ai, gente, música é tudo de bom, né? Energia muito boa. Bem-vinda, Elisângela. Gente, coloca aí pra mim de onde vocês são. Quanta gente linda, nova. Que delícia. Que máximo. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Respondam aí, por favor. Tudo ok? Legal? Tá.
Então, deixa eu compartilhar com vocês, né, com quem está chegando agora. Eu sou Rô Monet, eu sou especialista em transformação de vida. E também sou pós-graduanda em psicologia analítica junguiana, sou psicoterapeuta quântica, venho de uma caminhada longa aí na minha busca pessoal pelo meu autoconhecimento, pelo meu autodesenvolvimento. E o resultado final disso foi que eu abri mão da minha estabilidade no concurso público federal, com quase 20 anos de carreira como executiva em grandes empresas, e para poder viver do meu propósito de vida, para fazer o que eu faço hoje e para empreender e ajudar mulheres. Mulheres é a minha causa, empoderamento verdadeiro da mulher é a minha causa, ajudar mulheres a se potencializarem, sabe? Mulheres a verdadeiramente encontrarem o seu ponto de equilíbrio e entenderem o seu real propósito, o seu real valor. Então, resumidamente, essa sou eu. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Hoje é dia de lançamento desse evento da Caverna, que tem 9 dias de duração. Estaremos juntas por 9 dias, numa caminhada evolutiva, constante, consciente. E eu convido cada uma de vocês a trazerem muita disposição pessoal para poder olhar para dentro. Porque essa caverna que a gente vai entrar é a nossa caverna interna. É a nossa caverna, obviamente, numa linguagem metafórica, como Platão também, né, discorre sobre o mito da caverna. É a nossa caverna pessoal. Então a gente vai passar por esses 9 dias explorando a nossa consciência, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e identificando os nossos bloqueios emocionais, né? Aquilo tudo que nos limita. Voltei, deu uma travadinha, né? Aquilo tudo que nos limita, aquilo tudo que faz com que a gente simplesmente não alcance a nossa plenitude, a tão sonhada e desejada plenitude na vida. Combinado? Então, eu estou também ao vivo na fanpage Rô Monet Transformando Vidas lá no Facebook. Então, quem quiser, tá? Ir lá para o Facebook, fica também à vontade, tá bom? Então, vamos começar a nossa peregrinação. O tema da nossa aula de hoje é reconhecendo o terreno e explorando ao redor. E por que eu escolhi esse tema? Porque é essencial que a gente simplesmente reconheça a nossa... o quanto a gente influencia, o quanto a gente é influenciado. É essencial a gente conseguir identificar as implicações na nossa vida de uma forma bem objetiva e prática e direta, as implicações das nossas escolhas e das nossas decisões. Isso é essencial na nossa vida, tá? Então, por isso que é muito importante a gente, qualquer momento, qualquer lugar que você esteja da sua vida, buscar reconhecer aquele terreno, aquele entorno, para você poder saber com quem você está lidando, para você poder saber onde você está pisando, que é tão importante e tão essencial. Porque sem saber com quem eu estou lidando, sem saber onde eu estou pisando, fica impossível, simplesmente impossível, da gente conseguir ter mais consciência e com isso se antever a problemas de cunho emocional. Bem-vindo, João, querido. Bem-vinda, Carla. Pessoal, se tiverem perguntas, tá? Quem tá no Facebook, coloca aí no chatzinho, no comentários, e depois eu vou responder. E as meninas e meninos que estiverem aqui no Instagram, por favor, use essa interrogação, tá, gente? Para eu não ter que ficar parando toda hora. Se vocês quiserem botar algum tipo de pergunta, porque aí de tempos em tempos eu vou ali olhar e já sei que tem questionamento a ser respondido. Então vamos lá, hoje é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. E eu quero nessa primeira aula falar sobre a importância
da gente simplesmente ter uma percepção maior, ter uma clareza maior sobre tudo aquilo que nos envolve, né? Inclusive algo que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que se chama Matrix, né? Matrix, todo mundo, muitas pessoas, não é todo mundo, muitas pessoas sabem que é o nome de um filme. Assim como tem a Matrix, teve vários outros filmes, como Origem, Ilha do Medo, que são filmes que mostram algo que está além desses véus, além dessas cortinas que tampam a nossa visão e nos impedem de ter uma visão mais a longo alcance, né? Uma visão que te permite usar e acessar mais o teu lado direito do cérebro. Por quê? Porque é o lado simplesmente que ele é mais ligado a essa parte emocional. É o lado que é ligado à parte das intuições, do seu potencial criativo. É o lado que ele é ligado ao seu holístico. Entendendo que o holístico, ele parte do todo e vai fatiando, né, em menores proporções e menores partes. Já o lado esquerdo, ele é um lado que ele é totalmente racional. É o nosso lado lógico, prático, estratégico, é o nosso lado que é totalmente analítico. Então, urge entender que o equilíbrio perfeito seria a gente ter essa junção, essa interação desses dois lados do nosso cérebro. Porém, o sistema, a Matrix, ela simplesmente opera de forma que você pouco acesse o seu lado direito do cérebro. E o que isso significa? Que você simplesmente vai permanecer na fragmentação emocional. Você vai permanecer na desconexão com a sua potencialidade, com a sua intuição, com tudo aquilo que não é simplesmente visível aos olhos materiais, aquilo que foge dos 5 sentidos. E aí você fala para mim, Rô, me pergunta, mas qual é o ganho, né? Por que é que o sistema, a sociedade teria interesse que a gente realmente permanecesse nesse lugar e dessa forma? Por uma única e profunda resposta no meu ponto de vista. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele abre portas, ele abre, sabe, ele vira chaves. O conhecimento, ele te tira da escravidão mental. O conhecimento, ele te traz autonomia, te traz o verdadeiro empoderamento, que é o poder pessoal. E, obviamente, pessoas mais conscientes são pessoas mais perigosas, entre aspas. E por quê? Porque são pessoas que simplesmente não vão aceitar serem submetidas, são pessoas que não vão aceitar serem, muitas vezes, exploradas, postas de lado, manipuladas, usadas, que faz com que todo esse caos se instale. Então, quanto mais a gente se mantém nesse lado esquerdo do cérebro, quanto mais a gente acessa essas funções, que são funções lógicas e racionais, melhor é para o todo, sobretudo para quem está no topo da pirâmide. Tá? Isso é muito importante, ter essa clareza e entendimento, gente. E aí, eu quero trazer para vocês o seguinte contraponto. Primeiro, eu quero ouvi-las, né? Eu quero ouvir vocês, o ponto de vista de vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso que eu acabei de falar agora. Se isso faz sentido para vocês, ou se vocês acham que é piração, alucinação da minha cabeça. Se eu tô viajando na pipoquinha, coloca para mim, por favor, aí no chat. Eu quero muita interação de vocês, que isso vai ser o meu termômetro, tá? Para saber se eu posso ir mais fundo ou se eu tenho que meter mais um pouquinho o pé no freio, tá? Então coloca aí para mim se isso faz sentido para vocês, o que vocês acham
que vocês pensam sobre essa situação que eu acabei de colocar, que eu acabei de trazer. Nós somos muito estimulados a usar o lado esquerdo, né? Na escola. São poucas as escolas que a gente vê que são escolas que elas têm um regime logosófico. São poucas as escola pública, então a gente já não tem, né? Quanto mais com regime logosófico, né? Então, isso é para vocês terem uma noção do quanto isso é fomentado pelo sistema, o quanto isso é fomentado pelo todo. E cabe a cada uma de nós ter consciência de que esse processo de transformação e de transição, ele é de dentro para fora. Por mais que a gente sabe que o sistema tem sim as suas obrigações para conosco. O Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo, né? E na prática a gente vê que a gente paga, mas esse retorno vem em milhares de prestações, quando vem, na verdade. E aí é essencial a gente entender que se eu estou buscando transcender situações difíceis e desafiadoras da minha vida, se eu estou buscando avançar, dar o meu salto quântico em consciência, se eu estou buscando o meu processo de transformação pessoal, eu deliberadamente não posso esperar que o mundo lá fora faça isso. Porque a maior parte das pessoas estão dormindo. A esmagadora parte das pessoas estão viajando na maionese. E aí, se eu não assumo simplesmente o leme da minha vida, se eu não assumo a dianteira dos meus resultados, daquilo que eu quero transcender na minha existência, na minha busca pelo meu processo de individuação, eu simplesmente estou lascada. Porque aí é onde a maior parte, o maior contingente de pessoas está, que é na manada. No meio da manada, marchando, caminhando, sem saber para onde. Sem saber onde vai chegar. Vocês conhecem gente que se comporta dessa forma? Vocês conhecem pessoas que estão no mundo operando dessa forma? É bem aquela música do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa música é muito gostosinha, assim, né? Quando a gente está no momento de lazer. Mas deixar a vida levar, deixar o barco correr solto, você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Sem autoconhecimento, sem estratégia, a gente não avança. A gente fica que nem barquinho ali, em looping, sabe? Preso no... Qual é o nome daquilo, gente? No ciclone. Um barquinho preso no ciclone. Você faz força para sair. Só que a força que te puxa para baixo e te prende é infinitamente maior. E a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza. Senão a gente vive no mundo da ilusão. No mundo da Alice. Ok? E aí a gente avança mais um pouco e a gente começa agora a se aprofundar um pouco mais nessa relação, né? Sistema, mundo ou Matrix e eu. Alguém já assistiu o filme A Matrix? Primeiro filme, que eu acho que são os 3, né, na coleção, se não me falha a memória. Alguém já assistiu? Quem já assistiu, coloca aí pra mim, por favor. Quem já assistiu esse filme? Matrix também é válido qualquer um dos outros que eu falei. A Ilha do Medo, Origem, fica a dica aí para vocês, tá? Recomendações de filmes. A Origem também. São todos filmes muito similares nessa linha de realmente te ajudar a ter uma outra percepção, a ter uma outra sacada.
Olha, a Carla tá dizendo que sim, já assistiu. Quem mais? Quem mais? Rê também, Dani, legal. Fala pra mim, quem assistiu, o que vocês acharam desse filme? Eu gostei tanto, gente, que eu vi, acho que só o Matrix eu vi umas 5 vezes, sem brincadeira. Porque cada vez que eu via coisas que eu não tinha visto anteriormente. E é exatamente assim que os véus começam a sair. É exatamente assim quando a gente começa a repetir situações com um olhar atento, com um olhar crítico, você começa a identificar coisas que você antes não tinha visto. E isso fazendo um paradoxo com o mundo da caverna, é exatamente o fato de você reconhecer o terreno. Reconhecer onde você está, com quem você está lidando, onde você está pisando. É exatamente essa a conjunção. Legal? Então, antes de tudo, a gente precisa ter clareza e entendimento de que a Matrix, ela simplesmente nos influencia da mesma forma que nós somos influenciados por ela e a influenciamos. Então, para pensar que coisa interessantíssima que é. Se eu vivo dentro de um sistema, de um globo terrestre, né? Dentro de uma sociedade que me influencia através das suas leis, decisões, definições, direcionamentos, né? Martelos batidos, isso tudo, a gente votando ou não, a gente está sofrendo influência. Gostemos nós ou não, a gente está sofrendo influências. E aí é essencial a gente entender uma coisa muito séria, muito importante. Da mesma forma que o sistema me influencia, eu também influencio o sistema. Então é lindo ver e entender que nem tudo está perdido, certo? Porque à medida que eu me transformo, eu sou capaz de transformar o sistema. Mas não de uma forma acreditando que o mundo lá fora está errado e que o mundo aqui tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu, internamente. Porque a partir do momento que eu mudo os meus padrões de pensamento, que eu mudo meus padrões de comportamento, que eu mudo a minha frequência vibratória, porque sim, nós somos energia e como tal nós emitimos onda, vibração, frequência. A partir do momento que eu estou transformando isso tudo, eu simplesmente estou fazendo com que o mundo também comece a vibrar em outra sintonia. E esse é o maior barato da situação toda, do rolê. E muitas vezes, essa mudança de frequência vibratória, muitas vezes, essa mudança que vem a partir da mudança também de sentimento e de comportamento, influencia as pessoas que estão no entorno. E de novo, da mesma forma eu estou sendo influenciada e por isso que é essencial a gente não entrar naquele papel de Poliana e ficar no mundo da ilusão e simplesmente olhar e ver e reconhecer o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. Quem são as pessoas que eu quero por perto, quem são as pessoas que não valem a pena estar por perto. Porque, infelizmente, uma das consequências, a gente vai ver daqui a pouquinho, dos danos da Matrix, é essa autoilusão, é esse autoengano que a gente acaba cometendo em prol dessa influência que vem de fora. Em prol, eu vou agora falar um pouco sobre a ótica de relacionamento afetivo, porque eu tenho muitas pessoas, muitos mentorados e alunos, enfim, pessoas que me buscam
também para trazer questões, né, afetivas, de relacionamento, e que se colocam em situações de penúria, de dor, situações de serem abusadas emocionalmente, né, para se manter numa relação. Porque simplesmente a sociedade, o sistema define o que é sucesso numa relação, o que é um sucesso no casamento. E atrás dessa mente totalmente doutrinada, muitas mulheres são assassinadas. Atrás dessa mente totalmente oblivionada, muitas mulheres sofrem, apanham, porque elas querem pertencer a um nicho, a um grupo, a uma classe de pessoas que simplesmente acreditam que se torturar, se autoflagelar, é a saída, sabe Deus para quê? Se alguém sabe, me conta, porque eu ainda não descobri. Isso faz sentido para vocês, meninas? Coloca aí para mim, por favor. Tiziana tá dizendo que é verdade. Exatamente. Muitas pessoas, e chega a ser assim uma lástima. Muitas mulheres que a gente ouve falar que sofrem feminicídio, muitas estão em relações porque elas acreditam, elas têm crenças tão arraigadas, gente, isso é tão triste. Tem crenças tão profundas que para ser aceita, para pertencer, né, ao que o sistema, a sociedade define como padrão de certo e errado, de bonito e feio, do que se deve ser feito, do que não se deve ser feito, as pessoas se submetem a isso, a maus tratos. Isso é muito triste. Pessoas novas, mulheres capazes, mulheres que são independentes muitas vezes financeiramente, mas elas acreditam que elas precisam pertencer, ilusoriamente elas acreditam que precisam pertencer a esse grupo, porque afinal de contas, o que vão falar, o que vão pensar. E embaixo da terra tá cheio de gente assim, infelizmente. Hospitais psiquiátricos estão lotados de pessoas assim. Doenças psicoemocionais. Olha, Elvira tá dizendo, e muitas com entendimento e sucesso profissional. Isso é pura verdade. Sim, claro. Com toda certeza. A moeda tem duas faces. Só que, se você buscar estatística, Elvira, você vai ver que não são muitas que têm entendimento e sucesso profissional, não, minha querida. Não são. Na verdade, tem um quórum muito pequeno, mesmo nos dias atuais, de mulheres que conseguem ter a sua independência financeira e emocional. É um quantitativo muito pequeno de pessoas. E é exatamente por isso que a gente precisa ter essa clareza e esse entendimento, para que a gente possa despertar a nossa mente e ajudar outras pessoas no seu processo também de despertar. Senão a gente fica na ilusão. Senão a gente fica no auto-engano, achando que o mundo é cor-de-rosa, filmes de Walt Disney. Quantas pessoas ficam naquela ilusão de filmes de Walt Disney, gente, de príncipe encantado, buscando uma perfeição que não existe. E aí a gente avança mais um pouquinho, a gente começa a identificar que na Matrix, no sistema, as mentes são totalmente condicionadas, são mentes robóticas, são mentes totalmente programadas. E é muito interessante a gente observar o seguinte e se questionar. Primeiro, a gente precisa refletir. Será que eu tenho a minha mente programada?
E se eu tenho essa mente programada, quais são os efeitos desses condicionamentos na minha vida hoje? Porque uma coisa é a gente alcançar um espaço de realização pessoal, de plenitude. Uma outra coisa é a gente se contentar com o que tem. É a gente se contentar com o que dá na vida. São situações bem distantes, a gente precisa ter essa clareza. O quanto hoje eu estou conduzindo a minha vida de uma forma condicionada e não tenho muitas vezes essa noção disso. O quanto hoje eu simplesmente conduzo a minha vida de uma forma que faz com que eu tenha determinados resultados que eu acredito que fogem do meu controle. E aí a gente precisa ter a clareza e o entendimento de saber que a nossa vida é a nossa exclusiva responsabilidade. Cada uma de nós tem que assumir as rédeas da própria vida. Porque se eu não assumo as rédeas da minha própria vida, eu estou junto com a manada. Eu estou no meio com todo mundo. E o problema de estar junto com a manada, o problema de estar no meio junto com todo mundo, é simplesmente eu conduzir a minha vida de uma forma que não me traz uma redenção emocional. E eu vou usar essa palavra, redenção, porque é isso. Uma libertação emocional, uma plenitude, autorrealização. Você já se perguntou quais são os efeitos que esses condicionamentos, qual é o impacto desses condicionamentos na sua vida hoje? E aí a gente abre um leque. Quando eu falo em vida, eu estou falando em várias áreas da vida, né? Na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida pessoal. Relacionamentos interpessoais com amigos, com pessoas. Quais são os impactos? Eu consigo ser inteira e verdadeira? Ou eu simplesmente me comporto de forma que o outro simplesmente me valide? Por mais que isso possa me agredir emocionalmente. Que o mais triste, na minha concepção, é isso. É a gente se comportar de uma forma que nos agride em prol, simplesmente, da necessidade, e aí é uma necessidade inconsciente, da validação de terceiros, da validação externa de outras pessoas, do mundo lá fora. Percebe essa dicotomia? Onde é que entra isso, né? Como é que fica isso? Esse é o maior desafio. Quais são esses efeitos desses condicionamentos? Esses condicionamentos, quando eles são impostos de forma subjetiva e subliminar, a gente precisa entender que um dos efeitos dele é você não se achar merecedora, é você não se achar capaz. É muitas vezes você simplesmente está com a sua autoestima lá embaixo no pé. Porque você não tem o fenótipo, o padrão de beleza que a sociedade define como bonita ou como feia. E a gente fica preso nisso. Muitas de nós ficam presas nisso. Quantas mulheres, e eu vou falar obviamente do universo feminino, porque a minha causa é feminina. Quantas mulheres, gente, simplesmente morrem por simplesmente tentarem fazer N cirurgias para se adequar de uma forma física, esteticamente falando, e eu não estou me referindo a cirurgias de cunho de saúde, que essas precisam de fato serem feitas,
Mas em nível de estética, em nível de fenótipo, em nível de aparência, quantas mulheres morrem por se submeterem a cirurgias porque simplesmente ela não é manequim 38, é 40. Mas o 40 não serve. Porque a sociedade definiu que o 38 é que é o perfeito. Esses são alguns dos impactos, dos efeitos que às vezes a pessoa acha que tá fora e não tá. Esses são algumas das doenças emocionais que esses condicionamentos do mundo lá fora causam na nossa psique. E de forma subjetiva e subliminar. E como é que isso é feito? Gente, absolutamente tudo comunica, né? Tudo comunica. Existe a linguagem não verbal. E a linguagem não verbal, muitas vezes, ela fala muito mais do que a linguagem que é verbal. Então, são as figuras, são as cores, isso tudo comunica, isso tudo conecta com você de alguma forma. Olha, a Carla tá dizendo aqui, já fui assim, mas hoje me aceito completamente. Exatamente, Carlinha. Exatamente. Nosso maior ato de rebeldia é a autoaceitação, gente. É a gente se aceitar exatamente como a gente é. Inquestionavelmente como a gente é. Da forma que a gente se apresenta. E geralmente, e aí eu quero perguntar a vocês, quem é que já se sentiu ou já se viu assim, quando a gente vê alguém que está fora desse padrão entre aspas, definido pelo sistema, pela sociedade, do bonito e do feio, e a pessoa tá bem, ela tá plena dentro dela, a gente fica, uau, que coragem, né? Vocês já passaram por isso? Vocês já prestaram atenção nisso? Isso já aconteceu com alguma de vocês? De olhar e falar, nossa, como é que aquela mulher tem coragem de usar aquela roupa tão acima do peso? Ou tão abaixo do peso? Porque isso aí é o primeiro sinal de que a sua mente está condicionada. E a pessoa não tá nem aí, porque ela já transcendeu, ela já passou, ela não tá nem aí. Se tá gorda, se tá magra, se tá feio, se tá bonito, ela tá se sentindo plena. Então, isso é pra gente começar a descascar essa cebola e identificar os efeitos dessas doutrinações do mundo, do terreno lá fora. É importante que a gente olhe e reconheça, certo? E aí tem uma frase que eu gosto muito, se não me falha a memória, acho que foi o apóstolo João que disse: esteja no mundo, mas não seja do mundo. E o que isso quer dizer? A gente está no mundo, a gente precisa viver no mundo, né? A gente está aqui para ter experiências nesse mundo, mas não se identifique com essas coisas mundanas. Vá além disso, mas vá muito além disso. Seja infinitamente maior do que isso. Esse é o grande barato, sabe? É a gente simplesmente ter essa sacada, porque isso te ajuda a simplesmente a entrar nessa espiral ascendente evolutiva de consciência. Vamos lá. Olha, a Regina tá dizendo que já pensou assim várias vezes. A Eliane está dizendo que tem certeza que no final desses 9 dias seria uma pessoa mais forte nas imposições da sociedade. Que lindo, querida. Trabalhamos juntos para isso. Precisa começar a praticar o não, exatamente. E essa coisa de não saber colocar limite, não saber dizer não, gente,
As pessoas... Eu tenho uma mentorada que ela se sente culpada quando ela diz não. Olha que ponto chega. A pessoa se sentir culpada por não poder atender uma demanda externa do outro em detrimento do seu sacrifício pessoal. E não é sacrifício assim de coisinhas pequenas que você pode de repente estar abrindo mão, óbvio, né? Avaliando, pesando na balança. São coisas grandes, pesadas, emocionais, que te acorrentam, te aprisionam, que te machucam. Ao final desses 9 dias, Eliane, eu vou abrir algumas vagas para minha mentoria em grupo, que se chama Mulher de Pulso. Então, as mais ousadas que quiserem mergulhar fundo ao longo da nossa caminhada da caverna, eu vou falando mais sobre isso. É essencial, gente. E a gente avança mais um pouquinho e a gente entra, para quem tá aqui na fanpage do Facebook, que eu tô com os slides, né, comigo, a identificação com a Matrix. Qual é o problema? E aí eu coloquei uma imagem de uma mulher com os olhos vendados. Qual o problema de você viver uma vida assim? Quem sabe dizer isso pra mim? Quem sabe dizer? Qual o problema de eu viver uma vida no piloto automático? O problema de eu viver uma vida com a minha mente completamente entorpecida, sem enxergar um palmo adiante do meu nariz. Eliane está dizendo que se sente culpada, né? Regina aprendeu a dizer não, mas sofre demais. Pois é, querida, com isso. Elisângela, eu não sei dizer não, precisa aprender. Exatamente. Adriana, exatamente assim que sinto agora, estou aprendendo a dizer não. Isso aí, Adri. Tice, as consequências, exatamente. Qual é o problema? Quais são as consequências? Né? Quais são as consequências de eu viver uma vida com a venda nos olhos? E essa imagem aqui é bem emblemática porque é uma mulher que está bem à beira de um abismo. Eu estou fazendo aquela leitura para vocês da imagem. Ela está bem à beira do abismo, com os olhos vendados. E o que significa isso, né? Eu estar vivendo uma vida onde eu simplesmente estou com meus olhos vendados à beira de um abismo. O que é que pode acontecer? Quem sabe dizer? Não ser o que nasceu para ser, exatamente. E isso é uma dor, viu? Eu vou te falar, Carlinha, que isso é uma dor. A gente deixar de ser o que a gente nasceu para ser, de viver o seu melhor e de contribuir com o seu melhor para o mundo, é uma dor. E aí eu vou compartilhar com vocês rapidamente um pouco da minha experiência, da minha história. Como eu disse inicialmente, eu venho do mercado corporativo, né? Eu trabalhei por mais de 20 anos, fui executiva, fui auditora, na maior parte das empresas que eu passei. E eu abri mão disso porque nos últimos anos eu senti um vazio muito grande. Eu senti uma tristeza muito grande. Nessa época eu era funcionária pública federal, era concursada na Dataprev. E não é absolutamente nada ligado à empresa ou às pessoas que eu fiz amigos incríveis lá. Era algo que era extremamente interno, meu, emocional. Eu não me sentia bem, eu não queria estar ali. Era algo que me corroía, que me agredia. Era algo que, sabe, eu ia entristecida muitas vezes. Eu falava, meu Deus, não é possível, tem que ter mais. Porque eu já estava acessando o meu lado direito do cérebro muito mais do que o meu lado esquerdo. E aí eu quero compartilhar com vocês isso. A minha formação acadêmica, eu sou estatística de formação, área de ciência exata.
total raciocínio lógico, lado esquerdão do cérebro, usado muito, 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 muito. Mas eu já vinha no meu processo de busca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E o que aconteceu com isso? Eu comecei a acessar mais o meu lado direito. Eu comecei cada vez a me conectar mais com o meu emocional, com o meu potencial criativo. Eu sou pisciana, para quem manja de astrologia. E foi aí que eu comecei a simplesmente passar por essa transição. E falar, caramba, esse ciclo tá fechado, não é aqui que eu tenho que estar, sabe? E foi exatamente nesse momento que eu migrei. Surgiu uma oportunidade, eu saí da área de auditoria e fui para a área de gestão de pessoas, a convite da uma ex-chefe muito querida que ganhou um cargo para montar uma área e me convidou para trabalhar com ela. E foi muito incrível, porque na hora eu falei, uau, eu vou, vai ser coisa nova, eu vou estar aprendendo coisas novas, eu não quero mais isso. Então a gente identificar aquilo que a gente não quer mais na nossa vida também é essencial, é importante. Você não precisa, nesse momento, muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem, mas elas sabem muito bem o que elas não querem para a vida delas, né? E saber aquilo que você não quer já é metade do caminho andado. Já é metade do caminho andado, porque você já sabe aquilo que você não quer. Você já sabe tipos de relacionamento, pactos, contratos, acordos que você não quer fazer. Coisas que você não abre mão, coisas que você negocia, coisas que são inegociáveis. Então, não se desespera se você tá com a mente ligeiramente turva, se você ainda não está conseguindo enxergar na plenitude, na maestria, aquilo que você gostaria. Porque são processos, são camadas que a gente vai simplesmente, são véus, né? Que a gente vai tirando e a gente começa a enxergar cada vez mais. E cada vez que eu enxergo mais longe para fora, é o momento em que eu simplesmente olho mais fundo para mim aqui dentro. Essa é a beleza. Tícia está dizendo que precisa aprender a acessar o lado direito. Conta comigo. Dida, pisciana também, que queridona, coisa boa, exatamente. Pisciano é muito intuitivo. Não ver um palmo diante do nariz é perigoso e desgastante não saber o que é o agora, exatamente. Eliane está dizendo que é a morte do eu, exatamente. Então, esse é o problema da gente ficar na Matrix totalmente identificada com a Matrix. Esse é o maior desafio, mulheres, da gente permanecer e conduzir a nossa vida dessa forma, com essa mente completamente enturvecida. Porque quando você começa a ter mais clareza, você começa a fazer naturalmente escolhas diferentes. E quando você faz escolhas diferentes, você vai moldando, mudando e transformando a sua realidade. Essa é a parte mais braba, sabe, da coisa. É a parte mais intensa, mais apaixonante. Porque aí você tem a possibilidade e a oportunidade de experienciar e de resolver problemas esses que nós mesmas criamos quando estivemos na inconsciência. Quando a gente estava com a mente no piloto automático, quando a gente estava com a mente na negação, com a mente oblivionada. Percebe? Esse é o maior barato. É a gente conseguir. Então, esse é o problema de você estar no mundo identificado com o mundo, com o sistema, ao invés de estar identificado com você. E aí, muitas vezes, a pessoa fica muito preocupada, que ela não sabe o que ela quer da vida. Mas a gente precisa ter a clareza e entender que a vida quer algo muito maior de nós.
E será que a gente anda para isso? Será que a gente se move para isso? Ou será que eu estou no meu mundinho, no tamanho de uma azeitona? Será que eu busco entender de que forma eu posso servir a vida e estar a serviço dela? Porque quando a gente se coloca nesse lugar, gente, aquilo que você não quer mais na sua vida, aquilo simplesmente se dissolve. E aqui entra a magia, a beleza da física quântica, porque você começa a vibrar em outras sintonias, a enxergar outras coisas, atrair outras pessoas, outras situações e circunstâncias para sua história, para sua vida, para sua caminhada. Então é essencial a gente ter essa consciência de que viver uma vida no piloto automático é problema. Problema para quem? Para você mesma. Você não vai avançar. Você vai ficar ali batendo na trave, tentando, igual criança teimosa, igual pica-pau. Ao invés de, sabe, ter jogo de cintura, de criar estratégia para avançar, para sair do outro lado, para poder superar aquele obstáculo, aquele problema, você fica ali presa. E é exatamente esse estar presa que Platão fala no mito da caverna. Ele retrata homens, mulheres, pessoas, seres humanos que estão presos, acorrentados e só enxergam a vida assim. Eu esqueci o nome disso que coloca em cavalo. Só enxergam a vida assim. Não consegue ter uma visão mais ampla de absolutamente nada. E o fato de você não conseguir ter essa visão mais ampla de absolutamente nada te mata por dentro, emocionalmente falando. A Rigoni está dizendo, se você não souber dizer não, as pessoas aproveitam de você. Exatamente. E aí é interessante, isso que a Rigoni colocou, esse aproveitar de você, né? Lembra aquela parte que eu falei, que da mesma forma que eu influencio o mundo, eu sou influenciada por ele? Então existe uma relação meio que simbiótica entre mim e aquela pessoa que eu não consigo, pegando esse exemplo, tá, gente? Que eu não consigo dizer não para ela. Existe uma relação simbiótica aí. Porque quem não consegue dizer não tá tão preso quanto aquela pessoa que só quer sim para a vida dela. Então, uma pessoa, uma relação retroalimenta a outra. Entende? Viseira, isso, Rê? Viseira, exatamente. Olha, a Tice tá falando que ficou nesse estado durante 20 anos. Pois é. E que bom que você acordou, né, querida? E tá se abrindo, cabresto, exatamente. Obrigada, Cleusi. Então, é essencial a gente ter essa noção, esse conhecimento, que o não sair da Matrix, o querer continuar conduzindo a minha vida dentro desse condicionamento é problema para mim. Porque quem vai pagar a conta é a gente. É você que está deixando de viver. É você que está deixando de chegar à plenitude, à realização pessoal, à satisfação. E a gente precisa ter esse discernimento, sabe? É a gente que não está caminhando. E é a sua vida, é a sua história. Quanto vale você simplesmente se livrar da sua dor? Se livrar dos seus problemas? Ter uma vida com mais plenitude, com mais realização? E quando eu falo se livrar dos problemas, os problemas, obviamente, que aí eu vou chamar de obstáculos, eles sempre vêm, porque eles fazem parte, são provas de fogo. Quanto eu me sinto pronta, disposta e capaz, né? Quão alto eu consigo saltar, quão alto eu consigo me agigantar. Novamente, tal qual no mito da caverna de Platão, a esses homens e mulheres e crianças que estavam presos na caverna, acorrentados, que só conseguiam olhar para frente,
Eles só viam a sombra de um caminho que estava atrás deles e que conduzia para a saída da caverna. As pessoas não ousavam. E muitos ainda estão nesse lugar de não ousar, de não se permitir mudar. E como dizem, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E é exatamente esse o problema. Porque a vida é movimento, a vida é transformação. Se você está na vida e você não está avançando, se você não está evoluindo, se você não está se transformando, saiba que você está na contramão. E aí eu te pergunto, quão aprazível seria a sua vida se você estivesse no fluxo? Olha, a Cleusi está dizendo, dependendo do estado de vida, o não é desobediência. Dependendo do estado de consciência, eu diria, tá? O não é desobediência, exatamente. E aí, Cleusi, envolvem outras questões, né? Na sua questão, que eu sei qual é, envolvem outras questões muito maiores. E que aí a gente tem que realmente avaliar os prós e contras. O que eu quero, o que eu não quero. Porque existem regras e a gente tem que arbitrar. Existem regras no sistema. E eu posso escolher, ou eu continuo aqui obedecendo essa regra, esse comando, ou isso não faz mais sentido para minha vida. São as escolhas que a gente tem que fazer na vida e entender que todas as escolhas, todas as decisões, elas trazem, obviamente, um preço, né, a ser pago, sabe? Um preço a ser pago. Agora, na contramão, a gente também precisa entender, puxando essa responsabilidade para cá, que tudo começa e tudo acaba aqui. Aqui. A pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela também está presa numa relação, uma dicotomia com a pessoa do outro lado, com a contraparte dela. Entende? E aí eu pergunto para você, quais são os ganhos que você tem de estar presa nessa contraparte? O que te faz estar presa nessa contraparte? Vamos avançar, amores. Avançando mais um pouco, a gente começa a ver e identificar os ganhos, que é o que eu quero que vocês reflitam. Quais são os ganhos de sair da Matrix, de perder essa identificação? O que eu ganho com isso? Entendendo que todas as relações, elas têm perdas e ganhos, tá? Eu não sei se o nome aqui aparece para mim como Salão Bela Cor, mas absolutamente tudo tem ganho. Ganhos secundários, mas tem. Ganhos inconscientes, mas tem. E é por isso que quando vem a consciência, você tem mais clareza para poder decidir se você quer continuar com esse tipo de relação ou se você quer ter uma relação diferente. E aí, quando eu falo em relação, não é simplesmente relação afetiva, tá? Nós nos relacionamos o tempo inteiro com as pessoas, com o sistema, com a sociedade. Ok, amores? Depende. Como é seu nome, querida? Senão eu vou te chamar de Salão Bela Cor. Depende muito. Você tá dizendo que não tem ganho na dor, né? Eu tô entendendo o que é isso. E aí, eu quero te falar o seguinte... tô falando que viver na dor não tem ganho. Então, exatamente isso. Mas para muitos tem. Tem muitas pessoas que se auto-sabotam, que criam sofrimento para elas, porque elas têm um ganho secundário. Uma vez eu atendi uma senhora, uma cliente, que quando caiu essa ficha para ela, de que ela criava determinadas situações de doenças acometidas emocionalmente, para que os filhos, que era algo totalmente sofrível para ela, Pri, quando ela caiu essa ficha para ela, que ela fazia isso, porque quando ela estava na depressão, ela tinha a atenção dos filhos. Os filhos iam na casa, os filhos iam visitar, os filhos estavam presentes.
E quando ela estava bem, os filhos se afastavam. Então, qual era o ganho secundário dela através da dor da depressão? Eu estou falando de inconsciente, tá, gente? Porque conscientemente ninguém quer sofrer. A menos que a pessoa seja 22, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dor. Conscientemente, absolutamente não. Mas a gente precisa ter essa clareza que quando a gente fala dessas relações emocionais, existe o consciente e existe o inconsciente, que é um repositório imenso. Nós usamos apenas 5% da nossa capacidade cerebral. Ou seja, apenas 5% é consciente, os nossos atos, emoções, sentimentos. Os outros 95% estão na sombra, estão na inconsciência, estão no piloto automático. E eu gostaria que vocês refletissem quais são os ganhos, né, de você simplesmente se conectar com você. O que você ganha quando você se conecta com você? Quando você ouve a sua voz interna, quando você busca o melhor para você, quando você se sente plena e feliz, quando você está vivendo uma vida que está alinhada ao seu propósito, aquilo que você acredita, quais são os ganhos que você tem? É essencial a gente pensar nisso, buscar identificar. Amores, deixa eu ver aqui, a Adri tá falando aqui, quando você descobre que não faz mais sentido, o que você pode decidir, é que você pode decidir o que é melhor para você, exatamente, querida, exatamente. E muitas vezes essa decisão, e é por isso que muitas pessoas ficam presas na indecisão, né? Porque essa decisão, ela tem um preço alto a ser pago. E eu não estou falando de preço financeiro, não. Eu estou falando, as decisões, elas trazem resultados que transformam não só a sua vida, mas muda a vida de todos no entorno. O tal do terreno que a gente precisa reconhecer. O tal do terreno que a gente precisa explorar. Então é por isso que muitas vezes, muitas mulheres, muitas pessoas, elas têm dificuldade de decidir, porque elas sabem que a vida vai mudar. E às vezes você está apegada naquela situação. Você está apegada naquele trabalho, está apegada naquela relação, está apegada naquele casamento, está apegada na escassez, na consciência de escassez. Porque sabe que se você se mover emocionalmente, todas as pessoas que convivem diretamente com você também vão sentir essa mudança. É a mesma coisa que a gente reacomodar um terreno. Isso, Tice, paz, equilíbrio, encontro, completude. Ah, Cleusi, ganha a paz interior. Disse Ana, sim, minha linda, a mudança assusta. Ela assusta, mas eu gosto muito de usar essa como é que eu posso colocar para vocês? Essa capacidade, né, da gente fazer eu gosto muito da autorreflexão e as minhas aulas, meus cursos, as minhas palestras, minhas lives sempre são muito provocativas, no sentido de cutucá-las para que vocês simplesmente reflitam. Porque a gente precisa ter um retrato, um panorama de onde a gente está vivendo, em que ponto da vida você está hoje vivendo. E aí, a partir disso, você começa a ter clareza, né? Será que a forma que eu estou vivendo hoje é o melhor que eu consigo expressar e viver na minha vida, no mundo? Será que isso é o melhor que eu consigo entregar para mim? A Adri está dizendo que é muito indecisa, mas hoje tem mais convicção de decidir o que faço, o que ganho com isso, exatamente. E a gente precisa entender uma coisa, todas as escolhas, e é isso que assusta, todas as escolhas, todas as decisões, elas envolvem perdas. Exato, elas envolvem perdas, da mesma forma que elas envolvem ganhos, porque é impossível você se transformar
e continuar com a mesma vida, no mesmo formato, da mesma forma que você conduz hoje a sua vida. É impossível. É impossível. Porque para ter mudança, para ter transformação, você tem que tirar algo para colocar uma outra coisa. Um outro comportamento. Um outro condicionamento. Outras decisões que vão te levar a ter outros resultados. Então, tem mudança, sim. E aí, eu acho que foi a Tícia que falou que tem um pouco de medo da mudança, né? Que é mudar traz medo. Depende. O que te faz? O que te assusta nesse processo de mudança? Talvez você possa ser uma mulher apegada. E o apego, sim, né? O apego é algo que ele é extremamente contraproducente, porque ele te impede de entrar nesse ciclo virtuoso de evolução de consciência. Entende? É isso, Adri. Vamos juntas. E aí, amores? A gente avança mais um pouquinho e a gente simplesmente chega ao final da nossa aula de hoje. Eu quero aqui que vocês coloquem aí o que vocês acharam em uma palavra. Galera do Face também coloca aí no comentário. Coloca o que vocês acharam da nossa aula de hoje. Amanhã a gente entra na aula 2, entrando na caverna. Nós vamos falar dos equipamentos essenciais, equipamentos de sobrevivência. Para que a gente consiga entrar literalmente na nossa caverna interior. Sim, meu amor, já tem 1h e 15 minutos que estamos aqui, amanhã tem mais. Gente, quem não me segue ainda, Instagram, @roamonê. Quem não está no grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, eu vou explicar por quê. Porque lá tem os lembretes dos horários das aulas, vocês vão receber o mapa mental dessa aula de hoje, ok? Vocês vão receber um mantra, exatamente. A cada aula teremos um mantra para a gente poder vibrar nele, tá? Deixa eu explicar para vocês. Mantra são frases de impacto que a gente começa a repetir para que a gente possa começar a mudar o nosso condicionamento emocional, nosso condicionamento mental, a nossa programação mental, tá bom? Então, vocês vão receber isso tudo lá no grupo do WhatsApp. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, vai lá na bio do Instagram, quem está no Facebook, vou colocar aqui nos comentários, você vai fazer o seu cadastro, a sua inscrição, ok? E aí você depois vai ser direcionado pro grupo VIP do nosso evento A Caverna Descubra-se. Olha, meninas, gratidão, gratidão, quanta coisa linda, maravilha, maravilha, maravilhosa, uma maravilha, um prazer, esclarecedora. Ai, olha, eu agradeço demais a vocês, porque vocês estão me dando a permissão e oportunidade de estar cumprindo o meu propósito de vida. Porque há 7 anos atrás eu decidi mudar radicalmente a minha vida, eu decidi mudar radicalmente a minha rota, a minha história profissional, para poder hoje fazer o que eu faço, ajudar mulheres no seu processo de autoevolução, no seu processo de retomada de vida, de encontrar o seu eixo, o seu ponto de equilíbrio para poder reescrever a sua história. Então eu fico muito honrada, muito feliz por isso, por estar tendo essa oportunidade aqui que vocês estão me dando de viver o meu propósito, tá bom? Então vamos juntas, amanhã às 19 horas, eu espero vocês aqui. Se vocês quiserem convidar outras mulheres que possam se beneficiar dessa oportunidade, gente, vamos fazer uma corrente para frente. As mulheres precisam se unir mais. A gente precisa se amar muito, porque lá fora, o patriarcado do mundo lá fora não quer isso. Quer desunião, porque desunidas a gente se torna fraca. Então é por isso que eu amo tanto os trabalhos em grupo.
a gente consegue trocar tanto. E é uma troca tão bonita, tão profunda, tão intensa, e todo mundo sai ganhando com isso. Tá bom? Então, se vocês quiserem conhecerem mulheres que possam se beneficiar com essa oportunidade, passa o link para elas, pede para que elas se cadastrem, para que amanhã elas venham também participar da aula 2. Entrando na caverna, nós vamos descobrir quais são os equipamentos essenciais, equipamentos emocionais de sobrevivência que a gente precisa, porque a gente vai começar a entrar na nossa caverninha interna. Então tragam a lanterninha de vocês, já separa aquela garrafinha d'água de vocês e muita disposição. Quero todo mundo com o coração aberto, tá? Pra gente poder conseguir fazer uma exploração bem bonita nessa entrada da caverna. Combinado? Beijo enorme pra vocês. Eu vejo vocês amanhã, lindas. Beijo, beijo, beijo.